Hoje a moça conheceu o Valdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, viajante desse os planos de planeta. E para não sei, você já sonhou que estava caindo, e de repente caiu aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos. Se não for inscrito, se inscrevam, tá? Comente, compartilhe, aqui falamos sobre projeção astral. E vamos lá para o relato de hoje? Olá, pessoal, vamos lá para a leitura de mais um relato. E hoje nossa viajante conheceu o Valdo, né, Edri? A primeira projeção sempre é impactante, pois nos desperta. Eu era adolescente e tinha uma visão muito ligada à religião evangélica. Uma noite, toda a minha família havia saído e eu fiquei sozinha em casa, deitada no sofá da sala. Na parede havia um relógio antigo. Fiquei olhando o pêndulo do relógio, balançando, e depois de alguns segundos me levantei, fora do corpo. Andei por toda a sala e fui até o quarto com a intenção de procurar a minha irmã. Atravessei a parede e vi que ela não estava lá no quarto, e lembrei que ela também tinha saído. Volto para a sala e levei um grande susto, pois me vi deitada no sofá e com os olhos abertos. Fiquei me perguntando atordoada como é que eu estou lá se eu estou aqui. Pensei que tivesse morrido. Senti um grande frio, gritando e chorando mentalmente, pedi a Deus que não me deixasse morrer. Aí voltei para o corpo com uma grande taquicardia e apavorada. Quando meus familiares voltaram, contei para eles que eu estava fora do corpo, em espírito, andando pela sala, e acharam que era eu porque eu estava afastada da igreja. Naquela semana, quando eu menos esperava, no meio da noite, me via saindo, flutuando sobre o meu corpo, e eu o puxava em pensamento de volta e pedia a Deus para não acontecer isso. Chorava. Aos poucos fui dominando o jeito de segurar para não sair do corpo e perdendo medo. Mas tentava entender por que acontecia isso. A essa altura eu tinha total certeza que tinha um corpo físico e um espírito, e que meus pensamentos saíam também quando meu espírito saía do corpo, mas não tinha a menor noção sobre o assunto. Aos poucos as experiências espontâneas foram diminuindo e eu fiquei aliviada. Depois de alguns anos, conheci um senhor que tinha um livro, Projeciologia, do Valdo Vieira. Ele me emprestou e eu mergulhei na leitura. O interessante é que, à medida em que aprendia sobre o assunto, eu não conseguia mais sair do corpo. Passei um longo recesso sem experiências, anos, e fiquei desinteressada, até que há pouco tempo, e sem regularidade, voltei a ter saídas espontâneas. Hoje em dia, eu consigo sair, mas não com tanta facilidade. Já saí também por minha vontade, mas é difícil. Sair do corpo mudou minhas crenças e me fez ver que preciso aprender muito, mas muito mesmo. Eu entendi que ela conheceu um homem que tinha o livro do Projeciologia do Valdo Vieira. Eu entendi que ela tinha conhecido o Valdo. Eu conheci um senhor que tinha um livro. Não era o Valdo, era um senhor. O livro era do Valdo. Exatamente. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei muito legal assim, a maneira que ela trouxe da parte religiosa, né? Que ela tinha uma crença, e a projeção veio mudar um pouco o rumo do que ela acreditava. O que você achou, Fê? A espontaneidade, né, Lu? Porque, assim, às vezes a gente cria tanto mistério, tantos dogmas ao redor da projeção, e ela é um fenômeno natural, né? Ela não depende de religião, ela não depende de crenças, ela simplesmente acontece quando a pessoa está numa situação específica ali de relaxamento e mantém o despertar, né? E aí muitas pessoas, é por isso que a gente fala bastante, faz os vídeos, tenta explicar, porque a projeção ela não é uma questão exclusiva para quem treina, para quem corre atrás. Ela está acontecendo espontaneamente com crianças, com pessoas de todas as crenças, todas as religiões, e às vezes a pessoa ela não sabe como lidar com aquilo e não consegue parar, né? E aí ela precisa, às vezes, de uma ajuda, de uma informação, como ela descreveu aí. E no início ela chorava bastante, né? Tentava controlar isso. E à medida em que... E às vezes isso é bem comum, viu, Lu? À medida em que a pessoa ela vai se informando mais, às vezes ela começa a perder, essa facilidade de sair do corpo. Aí ela entra num processo aí de reflexão, e aí não dá para saber exatamente por quê. Se alguma trava que ela adicionou ali começou a ficar mais tensa, ou mudou alguma coisa na rotina dela que modificou isso, ou se de repente as saídas dela poderiam estar sendo ali patrocinadas pelos mentores dela, exatamente para que ela buscasse uma informação, para que ela tivesse uma abertura consciencial do mundo espiritual, como se fosse um direcionamento. E a partir do momento em que ela já teve esse direcionamento, aí eles deixaram ela mais por conta própria. Então isso aí também às vezes pode acontecer, sim. E aí, o que você achou, Rodrigo?
Então, eu vejo muitos casos, né? Incluindo o meu, é claro, que quando eu comecei a ter projeção astral, eu tive nos meus 7 anos. E aí, eu tive a projeção, mas eu não contava pra ninguém, dei uma pausa, depois quando eu tive uma conexão maior com meu padrasto, e aí eu vi ter depois já mais adulta, com frequência, que eu tenho hoje em dia. E segundo o Saulo, né, algumas pessoas têm patrocinado, que realmente os mentores vêm, patrocina, para a gente saber, explicar, entender como é que tem o processo, depois deixa por nós mesmos, como você falou. E depois que vem o problema, é que quando a gente começa a estudar, a gente quer aprender as coisas, e aí se prende mais em coisas que talvez, quando a gente não se prende, a gente esteja mais relaxado, porque não entende, acontece com mais facilidade. Por exemplo, sempre como a gente, se você vê todos os relatos, quando estão mais tranquilos, quando estão mais desligados, as projeções voltam. Não sei se vocês já perceberam isso. E isso é muito comum, que eu vejo nos relatos das pessoas falando lá no grupo da gente mesmo. Trazendo para a minha área, né, da terapia, eu percebo o seguinte: as pessoas, quando elas estão muito... Por exemplo, existe a racionalização do processo, que faz parte do aprendizado, e aí a pessoa racionalizou toda aquela dinâmica, e aí ela, racionalmente, não é um ambiente que ela vai conseguir fazer a viagem astral, né? E na terapia, a gente percebe isso também, que quando a pessoa racionaliza demais o processo, ela entra num enrijecimento, ela entra num enrijecimento cognitivo, porque ela tenta controlar todos os processos, ela não relaxa, ela não deixa a coisa acontecer. E no astral a gente está vendo que é a mesma coisa. Quando a gente racionaliza o processo, não deixa o negócio acontecer, não deixa as coisas serem do jeito que são, existe uma falsa sensação de controle daquela situação, mesmo que a pessoa queira muito passar pelo processo, mas ela racionalizou toda a dinâmica. E aí talvez seja como você falou, uma trava, né? Acaba se colocando uma trava, e aí essa pessoa já não consegue mais com tanta frequência, com tanta facilidade, enfim. Aí vem todo... Isso também vem falando na ciência, por exemplo, em casos de pacientes que querem engravidar. Tem casais que querem engravidar muito, 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 e aí o médico fala, não, você tem que relaxar agora, porque o problema, a gente já diagnosticou, já foi fizeram exame, o homem não pode, a mulher não pode, porque o homem pode, a mulher pode, agora é só relaxar. Então, deve ter realmente algum fator, porque a ciência já foi comprovada nisso no sentido da gestação. Que tá, às vezes, como você se esquece, sabe, agora eu vou deixar na mão de Deus. E aí ocorre naturalmente. Então, realmente, eu acredito que deve haver... Pegando o seu gancho, Dri, quantas famílias não adotam uma criança e a mãe vai, e o casal vai e engravida na sequência? Sim, eu né? conheço vários. Sim. Porque ela adotou e ela relaxou aquele assunto na cabeça dela. Aquele assunto já não toma mais tanto espaço na cabeça dela enquanto estavam na tentativa. A partir do momento que adota a criança, aquilo dá uma repousada na mente e aí vem a gravidez espontânea. Tem muito a ver, eu acho, tem muito a ver, né? Entendo que tenha muita ligação com essa questão da viagem astral. E quanto mais a gente quer, mais a gente fica pegado, mais a gente tenta controlar o processo. E é justamente o contrário, né? É deixar fluir, é deixar rolar para acontecer. Lá no grupo, por exemplo, do WhatsApp, o que eu indico é o relaxamento. Porque se a gente ficar com foco só nisso, não ocorre. Então a gente tem que manter o cérebro relaxado, relaxar o cérebro para que assim o processo ocorra. Porque às vezes a gente possa tanto, eu quero fazer, aí como é que o pessoal fala, Fê? Excesso de informação? Não, tem um nome próprio para isso, mas eu esqueci agora. Não sei. Eu acho que o Valdo Vieira, ele falava da pessoa ler bastante, assistir bastante, a saturação mental. Saturação mental. Eu, por exemplo, discordo da saturação mental. Eu consigo mais quando estou mais relaxada. Como às vezes eu me esqueço das coisas. Então, a saturação, na minha opinião, eu não consigo pela saturação. Até porque, às vezes, a gente tá com problemas, os problemas não deixam a gente parar de pensar, né? Eu penso assim, né? Tem tantas variáveis, é difícil a gente classificar todos os processos em um modelo só, né? Cada um ele tem muitas variações, pode estar acontecendo muitas coisas, tanto no caso da gravidez, quem conhece um pouco da parte espiritual sabe que tem questões espirituais, às vezes, envolvidas nesse processo, tem questões físicas, tem N questões, a gente não pode dizer que é um padrão para cada uma das pessoas, mas a gente conhece um relato, conhece outro, tudo, que realmente acontece muitas vezes que quando a pessoa, às vezes ela parece que aceita aquela condição e ela deixa de perseguir daquela forma como ela estava, às vezes, parece que flui, o caminho dela se abre e acaba fluindo de uma forma mais fácil. Se é uma questão aí kármica, se é uma questão energética,
Se é uma questão de coincidência, como algumas outras pessoas vão chamar, a gente não sabe. No caso aí da projeção astral, a gente tem essa questão, assim, muitas vezes, você precisa estar relaxado com o corpo. E quando você mentaliza, racionaliza demais, você fica antevendo, falar, agora eu vou sentir tal sensação, agora eu vou ter que escutar um barulho, agora eu vou ter que passar nisso daqui. Você fica sempre naquela expectativa e você não vivencia o relaxamento necessário para a saída do corpo. Coisa que quando a pessoa, às vezes, ela não tem tanto conhecimento, ela acaba fazendo naturalmente e não presta atenção em todo esse processo. Às vezes acaba fluindo mais fácil mesmo. A questão da saturação mental, eu já utilizei bastante, viu, Adri? Eu acho que ela, assim, ela ajuda na questão do sonho lúcido, quando você desperta fora do corpo, já. Eu acho que a grande dificuldade é quando você tenta fazer a saída do corpo sem perder a consciência, você fica travado ali e não sai daquele exercício de projeção que você fica mentalmente fazendo, você não consegue relaxar o suficiente para o teu corpo sair e criar a descoincidência. Agora, na questão assim de você dormir, como é que geralmente eu utilizava, né? Minha dica para o pessoal: faz a saturação mental, lê sobre o assunto, estuda sobre o assunto, tudo, faz os exercícios para sair do corpo, exercício de respiração. Passou 30 minutos, passou 40 minutos, não aconteceu, não conseguiu, relaxa, esquece. E aí, quando você relaxar e esquecer, você tiver, de repente, durante o sonho, aí pode ser que aquela saturação ali retorne naquele momento, e aí, a partir daí, fica mais fácil, porque você já está fora do corpo sonhando. Então, é a forma como eu utilizo essa técnica da saturação. Agora, ficar ali na cama, pensando, e aí também não funciona muito bem comigo, não. Então, e esse processo das pessoas da primeira projeção, as pessoas são muito enraizadas, muito em religiões, né? E eu acho que a religião, na verdade, começa a criar um tabu de um processo que seria natural, se torna um processo de medo. E algumas pessoas perguntam, Fernando, então você diga, como é que faz para evitar não ter medo? Eu acho que um dos caminhos é estudar, pegar referências, pegar experiências de outras pessoas, né? Então, pode ser na própria religião que a pessoa tem, mas algumas religiões, às vezes, elas não estão tão abertas para abordar sobre esses temas, né? Então, algumas casas espiritualistas, algumas igrejas, elas têm um pouco de receio que a pessoa fale sobre isso, que a pessoa tenha as experiências e acaba fechando um pouco, né? E aí eu acho que um dos caminhos é a pessoa sempre buscar livros, buscar pessoas aí que estão hoje já há um bom tempo falando sobre o tema. Tem o próprio Valdo Vieira, que hoje já não está mais no plano físico, ele já desencarnou, mas tem livros e matérias excelentes. Ele deixou um instituto dele de pessoas aí capacitadas e muito estudiosas sobre o assunto. Tem Wagner Borges, tem Saulo Calderon, tem tantas pessoas hoje no Brasil falando, estudando sobre a projeção astral, e hoje, com a internet, com o acesso à informação, é muito fácil para a pessoa ler e estudar. E não é lendo e estudando que a pessoa vai sair do corpo. Você vê que muitas pessoas acabam saindo do corpo exatamente sem ter nem escutado falar sobre a projeção. É outra coisa que vai fazer com que ela saia do corpo. Então, assim, você estudar sobre Paris, sobre França, sobre Estados Unidos, não vai fazer você viajar para lá. Você vai ter que prover recursos, dar o passo, tudo para poder fazer essa viagem. A projeção astral é a mesma coisa. Então, você estudar, você está mais se preparando se um dia acontecer isso com você, do que necessariamente provocando a sua saída do corpo, né? Então, eu recomendo sempre estudar, se inteirar, conhecer um pouco mais, porque se um dia estiver acontecendo uma experiência, você já vai estar um pouco mais preparado e não vai ter alguns traumas que nem a nossa amiga teve no começo, dificuldade, tentando se manter no corpo. E às vezes ela acaba criando um trauma sem necessidade, porque é uma coisa natural, né? Então, gente, mais uma pessoa acabou de sair do nosso divã. Então, para vocês que estão aí, continuem mandando um relato. Não se esqueça de comentar, meta o dedo aí do like, tá bom? Se for cair de paraquedas, cai aqui e clique. E no mais, um beijo, um queijo e até o próximo relato. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bye.